Olá, sejam bem-vindos a mais um Seleção Empíricos. Esse é o 7º Seleção Empíricos, um Seleção Empíricos diferente hoje aqui, que a gente vai falar de criptomoeda com os nossos maiores especialistas do país em criptomoeda. Aqui a gente está com um convidado muito especial que sabe tudo sobre bitcoins e outras moedas, que é o Fabrício Tota, do Mercado Bitcoins. Obrigado por ter vindo aqui, Fabrício. Um prazer receber você. Obrigado pelo convite, valeu. Então, tá bom. E aí o nosso timaço da Empíricos aqui com a gente também. Vou começar lá da ponta direita com o Vinícius Bazan. Obrigado, Bazan. Valeu, eu que agradeço o convite. Muito bom. E o André Franco, que os entusiastas de criptomoeda conhecem, talvez mais do que, não aguentam mais ver André Franco na sua frente, editor da nossa Exponential Coins aqui, uma série de muito sucesso. Obrigado aí, por falar de cripto. Muito bem, na nossa ponta lá, o Richard Camargo. Obrigado por ter vindo, Richard. Legal ter você aqui. Eu só não sei por que o André chamou, mas tudo bem. Eu acho que ele queria que você fizesse o contraponto, então hoje Exatamente. você discorda de tudo que ele fizer, tá bom? Tudo que ele falar. Então, de branco ou de preto? Isso, já. O Richard A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, e aí você podia começar com essa, é uma pergunta mais óbvia de todas. Quer dizer, um ano incrível para quem tem criptomoeda, para quem tem Bitcoin. O André todo dia chega com um sorriso no rosto, aqui uma felicidade radiante e tal. Sinais de bull market e o quanto chega um momento em que começa a aparecer sinais mais de risco, em que o upside já não parece tão grande, os riscos parecem maiores. Ou na impressão de vocês ainda tem muito chão pela frente e esse é só um começo de ciclo, por mais difícil que seja responder isso com convicção, né? Não, convicção acho que não falta. Na verdade, acho que é muito mais uma questão de falar, puxa, como que você consegue enxergar isso num contexto um pouco mais amplo, né? A gente está vivendo, poxa, uma semana, né? Os últimos dias incríveis para quem é mais do mercado cripto aqui no Brasil especificamente, que a gente venceu um número sensacional lá de dezembro de 17, que parecia quase intransponível, né? E mesmo quando você olha o preço em dólar, ainda falta muito, né? Acho que isso é muito empolgante. Em reais, a gente já está acima, né, do nível que a gente chegou lá em 17, mas tá só a gente fazendo festa aqui. Tudo bem, tem alguns outros países super periféricos que também chegaram às máximas em suas moedas locais. Mas quando você olha todo o clima e o sentimento lá fora, quando você vê esse ativo em dólar, que bateu 20 mil dólares e hoje é 13 mil dólares, você vê ainda um upside muito grande. Não se ancorando nesse preço de 20 mil, mas muito mais nesse contexto de reação dos bancos centrais, liquidez na economia, uma possível inflação de ativos, e o cripto e Bitcoin especificamente, né? Sendo quase que um contraponto nesse cenário todo. Você fala, puxa, e aí, para onde eu corro? Tem as respostas mais óbvias, mas você tem essa classe despontando E as muito bem. respostas óbvias também deixaram de ser as respostas que elas foram no passado, né? Como ouro, etc. Acho que não tem tanto óbvio nesse cenário que a gente está, né? Acho que, e mesmo o ouro, como você citou, acho que não é mais tão óbvio. E tem e sempre a gente resgata, né? O ouro digital, realmente reserva de valor, ativo descorrelacionado, é mesmo, não é? Acho que tem algo mais amplo para você observar quando você fala de cripto e Bitcoin, que está fora do contexto cripto. Acho que está muito mais no mercado tradicional na economia. Queria ouvir vocês também te perguntar, se eu te falasse lá em março que ia bater os valores de agora, você ia rir da minha cara ou... Cara, eu sempre, toda vez que a gente começa o ano, a pergunta é sempre essa, né? Quando que pode chegar no final do ano? Eu nunca fui muito a favor de dar um guidance aí, tipo, sério, um guidance sério, digo, olha, eu acho que vai chegar perto disso, por causa disso. Eu sempre sou o que mais chuta mais alto. No começo do ano, acho que a gente fez um evento. Não, eu tô falando. Um evento, a gente fez. Já começou cumprindo Não, mas bem o papel é aqui. isso que eu tô falando. Mas é isso que eu tô falando, assim, tipo, eu nunca dou uma resposta séria sobre o preço. E lá no dia do evento da Nox, que a gente conversou lá com o JP, ele perguntou, todo mundo falando o preço, falou assim, não, eu vou chutar o mais alto, assim, 35 mil dólares, assim. E, tipo, eu nunca faço esse tipo de conta, porque acho que, assim, na minha visão, é o longo prazo especificamente e tentar ali masterizar alguma ideia de ciclo que a gente esteja vivendo, né? Então, acho que a gente está nesse meio de bull market, ainda tem um espaço muito bom, porque é exatamente isso. Assim, a festa está acontecendo aqui só no Brasil, de todo mundo se tocar, opa, esse negócio ali que o Samidana falou mal, que o pessoal falou mal aqui, não foi tudo isso, né? Tá voltando isso aqui agora e eu tenho que me atentar de novo para ver o que está acontecendo. Então, bom ou mal, né? A gente está tendo a oportunidade de comprar um negócio no ponto mais alto em real, mas longe do ponto mais alto em dólar. Então, talvez a gente consiga, aqui no Brasil, nos países periféricos, pegar essa pernada até um pouco melhor do que o cara lá fora, né? Não ser o último
a chegar na festa quando chegar o final do ciclo. Tem outra coisa, né? Que se bater o preço dele, só ele falou, né? Então o André vira o herói do mercado. Não, aí você sai como gênio, né? Essa é a ideia. Não, a gente tá até conversando aqui, antes de começar a gravar, né, com o Nelson, nosso editor, né? O que tá longe ainda dos sinais do bull market. Ele falou que ele tinha uma conta na Foxbit e não lembrava por que ele tinha essa conta, né? Provavelmente era porque lá em 2017, quando ele foi abrir, era a corretora que tinha menos tempo de cadastro, que era tipo, provavelmente 21 dias para ele conseguir o cadastro dele. Então, quando você conseguir cadastrar a tua conta em 24 horas, tá tudo bem ali para você transacionar, porque a gente não tá ainda perto ali Do topo, né? Eu queria fazer uma rodadinha aqui, um pouco, porque a gente fala muito em Bitcoin, mas eu estava conversando antes de começar que Bitcoin se torna menos importante, talvez seja injusto, mas outras criptomoedas aparecem cada vez mais, tanto ali para vocês, o André tem várias também na sua carteira. Queria ouvir de vocês assim, criptomoeda favorita, exceto o Bitcoin, aquela que vocês têm no coração e que vocês veem grande potencial. Posso começar? Acho, assim, só para não me ater à resposta e dizer uma coisa, todo mundo achar, agora eu vou entrar all-in ou eu tô all-in nessa cripto, não é assim, né? Acho que tem um balanço muito claro aí de que você tem que ter mais Bitcoin, talvez ali o segundo colocado na sua carteira tem que ser Ether, e aí talvez você possa correr atrás dessas apostas, né? Então a minha visão é essa, assim. Tendo mais Bitcoin e Ether na carteira, tirando isso, eu gosto muito de Link, é um projeto que eu acho bem interessante, acho que cumpre um papel aí muito claro de infraestrutura dentro da rede do blockchain do Ethereum e uma conexão entre o mundo real, aí, entre dados do mundo real e o mundo do blockchain, né? Que é agnóstico ao que acontece no mundo real, você precisa de uma ponte e a Link, Chainlink é esse projeto que é ponte, então eu sou super fã desse projeto aí. Super legal. Cara, você tem aquele problema de quando você tem um martelo, tudo parece prego, né? Então, eu sou analista de ações, toco 2 séries aqui junto com o Rodolfo na casa. E aí, puta, analista de ações não entende nada de moeda, não entende nada de juros, assim, quando muito ele entende alguma coisa de ações. Eu tenho, uma moeda que eu tenho, que eu gosto bastante, é a BNB, que é o token da Binance, né? Porque no fundo eu consigo olhar para a Binance como a maior corretora de cripto do mundo, olhar aquele negócio como uma empresa, ter assim alguma correlação entre a performance daquele token e a performance da empresa. Então meio que eu sinto ali que no fundo eu tô comprando aquela empresa, que puta, eu tenho algum controle sobre esse negócio por conta disso. E eu gosto muito do BNB. Legal. Eu acho que eu desço um pouquinho no nível do André. Falou de Link, né, que tem um papel importante no ecossistema do Ethereum. Eu, por essa razão também, eu gosto muito do próprio Ether. Não vale, segundo maior. Tudo bem, mas assim, acho que tem ele é uma camada, um grande chassi aí que muito pode ser construído nele. E a gente teve acho que uma pequena demonstração, um frenesi incrível, né, com a onda de DeFi aí 2 meses atrás, alguma coisa assim, mas que quase que passou já, ou pelo menos já diminuiu bastante. E acho que essa grande infraestrutura, que é a rede do Ethereum, acho que ainda tem muito para entregar. O token, em termos de performance, está performando absurdamente esse ano, mas eu acho que ainda tem uma aposta, assim, ou faz sentido uma alocação ali para quem acredita que isso é a base de muita coisa que vai ser desenvolvida. E acho que Chainlink tem o seu papel, mas acho que não é tão restrito, acho que é muito mais amplo, assim, por isso que eu gosto de colocar o Ether como uma segunda opção. Bom, eu não vou trazer nada de muito novo aqui, mas eu vou muito na linha do que o Tota e o Richard falaram, assim. Por um lado, eu vejo muito valor de cripto pelo valor subjacente disso tudo, né? Então, quanto que o próprio Ether e o Bitcoin sustentam com autoridade, com a estrutura, o mercado. E para mim, hoje, já posso, acho que, me considerar das antigas em cripto, né? Eu vou com as mais tradicionais. Então, eu vou com o BNB, muito por conseguir enxergar o economics da coisa, né? Então, tentando fazer alguma conta, por mais difícil que seja, para precificar, eu acho que esse talvez seja um dos melhores casos. Isso é uma pergunta interessante, né? Seria legal ouvir vocês dois. É difícil, principalmente pra gente que está acostumado a olhar mais ação ou procurar o preço justo das coisas, certo? Fazer análise de qual é o valor intrínseco de uma criptomoeda. O quanto isso incomoda vocês também, ou isso aqui é uma tarado aqui que fica analisando a ação, que quer projetar técnica onde não cabe? Cara, assim, O cara que chega no psicólogo, né, doutor, fala, caramba, são umas ações da VEG. Puta, mas essa é sedutora. Gostamos. Na minha visão, assim, assim, eu tinha uma visão do mercado financeiro que era tipo, eu tinha que fazer uma conta, a conta vai sair X, esse negócio vale X, se tiver menos de X eu vou lá e compro.
Se tiver mais, eu vendo e, tipo, é isso que vai dar certo, né? E quando você começa a entrar, muita coisa vira narrativa, né? Muita coisa acaba sendo você acreditar no que o cara vai entregar ou você não acreditar no que ele vai entregar, você crer naquela visão ou fora da visão do cara. Então, depois de entrar, de ter ali uma experiência de 6 meses, 1 ano nesse mercado, eu entendi que muita coisa passa por uma narrativa de fato. E assim, inclusive os IPOs que estão saindo agora é tudo narrativa, é como que você acredita ou não naquilo. Então, na minha visão, assim, se você está buscando uma simetria, parece muito mais convidativo comprar um pouco de cripto, acreditando nessa possibilidade de narrativa que dê certo, porque dado que a gente tem uma estrutura, um ecossistema extremamente correlacionado, se o Bitcoin dobrar de valor, eu não vejo como as outras criptos não vão se valorizar pelo menos. Podem se valorizar mais do que o Bitcoin, mas a tendência é que das 3 mil criptomoedas, pelo menos 2 mil se valorizem igual ao Bitcoin, se ele dobrar de preço de um dia para o outro. E quando eu estou procurando entender um pouco racionalmente o que está por trás desse valor intrínseco, tem algumas coisas muito básicas. BNB é muito fácil fazer uma leitura, porque você está falando de uma moeda que dá 25% de desconto numa plataforma de negociação de cripto. Vamos supor que a XP te vendesse uma moeda que desse 25% de desconto em todas as taxas que você fosse pagar dentro de qualquer ambiente ali dentro da XP. Aí você fala, legal, é tudo isso, então a pessoa vai comprar para ter o desconto. É quase burro pensar que a quantidade de pessoas que estão dentro, no caso da Binance da vida, não vai ter um pouco de BNB para comprar um pouco de BNB e ter o 25% de desconto. Então, com isso na cabeça... Até porque ali o cara se começa a descolar muito, tem uma arbitragem a ser feita. Exatamente. Certo? Então, ele começa a comprar aquilo pensando nisso. E aí, quando você começa a ver a dinâmica do mercado, você entende, por exemplo, que tem uma lógica por trás daquele preço. E, naturalmente, que aí é uma coisa que o Richard falou que faz muito sentido, existe um entendimento disso, que o BNB, comprar BNB é comprar o desenvolvimento da Binance, inclusive entre os funcionários, né? Os funcionários da Binance entendem, olha, eu estou comprando BNB porque eu não posso comprar equity da Binance, mas eu estou comprando. E isso não é uma verdade oculta, né? O próprio CEO, ele entende isso. Então, se você jogar contra o token, vamos supor, o CEO vai lá e fala, olha, a gente vai tirar os 25% de desconto e não vai valer mais nada isso aqui. Você joga contra uma empresa. Interna, né? É uma revolta interna. Então, você tem uma pressão dos dois lados que é para entregar mais valor. Então, fica mais palpável isso. Só que isso é um caso só, especificamente, né? Você tem uma vertente que fala sobre moedas de exchange centralizados, mas, cara, fora esse caso, tem outras coisas que realmente você não consegue valorar. Você está comprando uma narrativa de possivelmente isso no futuro entregar algum valor, como foi prometido pelos empreendedores. É mais ou menos isso. Você tem BNB na sua carteira? Tem na minha carteira. Só pra gente encerrar esse assunto, o que é uma alocação, na opinião de vocês, razoável para o cara? Quero comprar Link, quero comprar BNB. Qual é o limite da responsabilidade? Puta, se você, Richard. Puta, você vai fazer responsabilidade comigo. Eu quero falar de você. Tá bom. Cara, eu vou 1/3 cada uma. 1/3 BNB, 1/3 Bitcoin, 1/3 Ethereum. Acho que tá bom. Acho que o André discorda veementemente. Eu gosto de uma alocação mais responsável. Assim, falando quanto que eu boto em cripto, assim, quanto que eu sugiro que você põe. Não vou falar quanto eu boto, tipo não. Do total, assim, da Do carteira? total. Não, tipo assim, da carteira... Dentro do que você está pondo em cripto, certo? Dentro do que tá pondo em cripto, eu faria esse 1/3. cada um aí. Pra mim não, assim, se a gente tá nesse ciclo de alta, acho que 50% a 60% de Bitcoin, alguma coisa entre 10% e 15% de Ether, e aí você pode dar umas escolhas aí fora do radar, de 1% a 5%, dependendo ali do seu apetite a risco, né? Porque eu acho que é muito mais fácil você controlar a ansiedade com um negócio que, sei lá, vai cair 30%, que assim parece muito para você que está aí, mas é uma segunda-feira depois que você tomou café e demorou 2 minutos para chegar na tela, do que ver o negócio caindo em 70%. Então, essa é a minha visão. Assim, eu não tenho estômago para ver a minha carteira inteira de cripto caindo 70% com o mercado não caindo isso. Então, para mim é mais ou menos essa divisão aí. Deixa eu ver sobre isso. Claro que o público, assim, que tá vendo a gente falar aqui, talvez tenha um pessoal mais aficionado em cripto, que conhece mais. Então, o cara que garimpa tem 10 moedas, 8 moedas, ou até um pouco mais, talvez. Mas eu gosto também de pensar que tem o público que talvez esteja vendo isso como uma possibilidade, uma opção. Então, até pegando um pouco desse gancho, e é o que eu falo para a maior parte das pessoas, cara, simplifica. É 80% de Bitcoin, 20% de Ether, se muito, e, cara,
dorme tranquilo, com a tranquilidade que esse mercado te permite tranquilidade ter. possível, né? Mulher aberta do fechado. Tá, porque eu acho que você também conseguir acompanhar os projetos, tem uma volatilidade inerente ao mercado cripto, e quando você fala desses projetos ainda é uma coisa ainda mais acentuada. Então acho que você fazendo reduzindo um pouco o escopo, talvez, poxa, um projeto, você, cara, esse eu gostei, achei muito legal, pega 5%, 10% que seja, tudo bem, não tem problema nenhum quanto a isso, mas eu não sou um grande fã de uma super diversificação ou de uma pulverização. Ou de um spray and pray. Cara, vou comprar tudo que é token de DeFi, algum vai virar e daí eu vou brilhar. Cara, eu sou um pouco mais, até que dá para ser conservador, eu sou um pouquinho mais nesse mercado. Mas faça uma alocação significativa do seu patrimônio, que você está olhando em renda fixa, renda variável, tudo que você tem. Aí eu sou mais agressivo. Sim, uma alocação menor dentro do patrimônio inteiro te permite ser mais agressivo dentro daquela caixinha lá. Exatamente. Eu gosto de pensar um pouco nessa linha, assim, até pelos últimos anos, como eu tenho me afastado de cripto do ponto de vista de trabalho, né? Passei a acompanhar muito mais como um espectador, assim como quem está assistindo. A cabeça agradece, né? Passei a ser bem mais conservador botando todas as aspas necessárias aqui, né? Então eu vou muito na linha, assim, 70% do Bitcoin, que no fundo, para mim, assim, se você acredita no mercado, na tese dele, é ali que você vai ganhar dinheiro, né? Se eu ficar milionário com isso, eu vou ficar com Bitcoin, eu vou ficar com outras. Vai ser um pouquinho mais, um pouco menos. Mas se der certo, tudo vai subir, porque hoje é uma correlação muito forte. Hoje eu gosto de ter ali uns 10% que seria de caixa, né? Que são as stablecoins, porque acho que é uma forma mais prática de você negociar. E aí o resto entre algumas apostas, que hoje para mim já são bem mais conservadoras, que são um pouco isso que a gente já falou aqui. O que você falou, eu vou puxar esse gancho dos stablecoins. Queria ouvir um pouco de vocês, assim, qual que é a fronteira desse negócio entre a ideia brilhante, ou seja, uma proteção contra a volatilidade tremenda desse negócio de criptomoedas, ou um risco de fraude assustador? Quer dizer, o quanto o cara que está assistindo a gente deveria ficar preocupado se ele tem stablecoins, ou quanto ele deveria aproveitar essa oportunidade de talvez dormir um pouco melhor? Acho que foi boa a pergunta dele, porque é um pouquinho dos dois, né? É um pouquinho de uma ideia brilhante e um pouquinho de um puta risco de fraude, né? Assim. Porque você tem o risco da contraparte, né? Quando você está comprando uma stablecoin aí, tirando DAI, não quero nem entrar na questão, vamos falar de... O que é primeiro, acho que melhor. Beleza. Stablecoin é uma moeda lastreada em uma moeda fiduciária, né? Tipo, você cria um token e fala, olha, esse token aqui vale a mesma coisa que $1. Então, um token desse vale $1. E várias empresas fizeram isso, e o problema nesse tipo de coisa é que não é um banco central emitindo que tem a prerrogativa de imprimir mais moeda. Simplesmente, o que o cara está fazendo? Ele comprou $1 milhão, botou num cofre e emitiu 1 milhão dessas moedas e começa a distribuir. Você confia que ele tem aquele dinheiro e o mercado inteiro confia. Acaba, de fato, sendo um sistema fiduciário lastreado numa moeda fiduciária, assim, um negócio meio bizarro. E a vantagem disso, supostamente, é que o negócio pula muito menos, certo? Isso, e também porque você consegue, assim, a legislação é muito clara, pelo menos no Brasil, sobre, tipo, quanto que você paga imposto. Então, vamos supor, hoje, se você quiser trocar Bitcoin por um dólar sintético, sei lá, o mais comum de todos, mais usado é o Tether, você consegue fazer essa troca e não necessariamente você incorre imposto. Pelo menos assim, existe uma discussão aí no meio contábil se incorre ou não incorre, mas existe a paira dúvida se você está restituindo uma moeda fiduciária ou não. Então, assim, na teoria, não deveria te cobrar imposto essa coisa. Então, é um jeito mais fácil de você conseguir desalocar, por exemplo, de Bitcoin, falar assim, olha, terminou o ciclo para mim, eu ganho muita grana, eu boto tudo para Bitcoin e consigo retirar esse negócio em dólar pouco a pouco sem ter que pagar imposto. A outra é a proteção mesmo. Pô, tô vendo o mercado vai cair, vou botar 30% da minha alocação em cripto dentro desse stablecoin e depois vou comprar de novo Bitcoin mais barato. Então, é um jeito mais simples de você navegar por meio desses ciclos e microciclos dentro do mercado cripto. E o risco é? O risco é que é contraparte, assim, e esse é o bizarro desse mercado, né? A maior moeda do mercado, stablecoin, o Tether, que tem mais, acho que passou 15 bilhões, alguma coisa assim, já é o maior mercado, a moeda que mais se negocia no mundo, e ele tem uma dúvida nessa empresa que está por trás dela, se ela tem realmente todas as reservas. Já levantaram suspeitas de várias maneiras, de várias vezes, e o que acontece é que na ponta final, o cara que está negociando essa cripto, ele consegue, em alguns locais, conseguir sacar o dinheiro de volta, principalmente no mercado asiático, então ele ganha confiança, assim, é a mesma coisa. Se eu pegar R$1 aqui, alguém me fala assim, olha, esse negócio não vale nada, não é lastreado e tal, mas eu compro pão na padaria. Então, no dia a dia, para mim, funciona. Então, acho que tem essa dúvida
e essa dúvida ela vai permanecer até, sei lá, alguma coisa dar. Tipo assim, e pessoalmente, eu não compro mais Tether e quando a gente sugere alguma alocação em stablecoin, a gente sugere outros stablecoins de empresas um pouco mais idôneas aí, que a gente confia um pouco melhor do que a Tether. Acho legal como a tese começa de que as criptomoedas não dependem do Banco Central, mas o problema da stablecoin é que não tem um Banco Central. Corre pro ouro, né? A confiança do negócio, né? Você acha, Fabrício, que eu também? Acho que é uma questão de falar, pô, como que a gente vai garantir a estabilidade do sistema todo? Não, é com moeda fiduciária depositada. Você fala, cara... Voltamos ao ponto inicial. Com a confiança do cidadão no Tesouro Americano. Exatamente. E mais do que isso, né? No cidadão é de que alguém... Que o intermediário... o intermediário. Você está colocando mais uma camada. Acho que o tamanho dessa dúvida é que o Tether chegou a ser negociado a 85 centavos de dólar, Sim. né? Assim, cara, houve uma dúvida séria, né, a respeito. Mas o mercado não comprou esse ceticismo. Tudo bem, desceu para 85 centavos de dólar, mas tá lá, negociando. Acho que o tá lá negociando, ele supera, entendeu? Ele é muito maior. E as confianças, principalmente no mercado asiático, pouco importa o que a gente acha aqui, ou o que o relatório de auditoria do sei lá quem, que não seja uma coisa super orquestrada e realmente, pô, vou verificar a empresa abrindo e vai tomar um relatório negativo. No mais, não importa. Importa que é usado e que é aceito, que o cara não consegue comprar o pão na padaria, mas o uso corrente ali do Tether, ele acontece, simplesmente. Então, acho que assim, o que ele, principalmente as stablecoins e principalmente o Tether, aceleraram, né, e o ecossistema, né, no sentido de trazer mais liquidez para os mercados, né, trazer mais oportunidades, fazer com que as oportunidades de arbitragem sejam mais facilmente exploradas entre os diversos marketplaces, entre as diversas exchanges de cripto, pô, isso é inegável. Isso foi um grande... É muito valioso isso que as stablecoins trouxeram. Só que, daí você fala, puxa, e para o case aqui, local, né, do brasileiro? Tem essa questão de falar, pô, é uma forma de eu, pô, vou deslocar, vou ficar com o meu caixa eu vou fazer em stablecoin, não vou fazer em reais, é possível também, mas não quero ficar em dólar, tudo bem. Ou um case de você falar, cara, quero comprar dólar, quero só me proteger estando exposto a dólar. Cara, é mais fácil, normalmente, você estar exposto a dólar em stablecoin de empresas sérias, reconhecidas, etc., do que você falar, pô, vou para o fundo cambial, para o dólar cash físico, que não faz nenhum sentido. Então, eu vejo muito mais como uma outra alternativa, e é o case principal lá dentro do mercado Bitcoin, que a gente enxerga, pela característica das operações, é o que a gente enxerga, e muito menos alguém querendo comprar para retirar, para fazer sabe-se lá o quê. Então, eu vejo que é um pouco problemático esse negócio das stablecoins quando você olha aqui para o mercado local. Mas o que ela funciona brilhantemente para outras coisas no mercado Ou seja, assim como as moedas fiduciárias, talvez um dia a gente descubra que o lastro não é tão importante para... mais ou menos nessa linha. A menos que todos queiram sacar ao mesmo tempo, né? Aí a gente chega num problema. O que pode acontecer. Pode acontecer. Poderia ter uma crise, uma corrida para saque, né? Você quer falar sobre stablecoin também? Eu acho que é isso, sim. É muito difícil você cravar se... Principalmente o Tether sempre foi muito polêmico, né? Existe tudo aquilo, não existe tudo aquilo. Tanto é que daí derivaram N projetos menores em tamanho, né, de moeda, de quantidade de moeda emitida e ligados a instituições mais reconhecidas, né? Então, para tentar, de fato, deixar isso um pouco mais tranquilo. Mas acho que é isso que o Fabrício falou, assim, é uma moeda de passagem, né, quando você vai fazer operações. Então, principalmente quando você vai para o mercado lá de fora, para uma corretora que opera lá fora com outros pares, ela faz muito sentido. Talvez não seja algo de fato para você, vou fazer toda a minha reserva, botar toda a minha grana ali e esperar algo acontecer, talvez seja uma moeda para ficar pouco tempo. Mas hoje me parece a melhor forma de você alocar e desalocar rápido, sem ficar mandando de um lado para o outro. Cara, uma dúvida que eu tinha, que talvez seja legal você comentar, é por que alguém faz uma stablecoin? Tipo, como é que o dono da stablecoin ganha dinheiro para fazer esse negócio? Tem algumas coisas que o mercado faz já e outras que eu acho que pode fazer no futuro. Por exemplo, eu acho que o token você negocia lá, o Pax Gold, toda transferência que você faz já está escrito no smart contract que 0,02% vai para o criador da moeda. Você não consegue fugir dessa taxa. Transferiu, você vai pagar para esse cara. Isso é o que o Pax Gold faz, que é uma moeda lastreada em ouro. Ela tem, acho que é 1 para cada onça de ouro? Não lembro exatamente. Isso, 1 para cada onça. 1 para cada onça. E no caso dessas moedas que eu mais acompanho, que é o TrueUSD, ele é de uma empresa que faz tokenização. Então ela faz isso como brand.
ela tem esse custo de fazer a manutenção desse sistema, de manutenção do sistema, porque ela está dentro da rede do Ethereum, mas a criação, a emissão e o cuidado para se ter o mesmo saldo do que tem emitido, para conseguir fazer um brand. Quem que emite esse TrueSD? Vou lá e descubro quem é a empresa que faz tokenização. Essa empresa é mais séria, eu vou trabalhar com ela. Então, essa é a primeira pegada de brand. O resto, eu não conheço. O Tether, quando ele fez isso, ele tem uma relação, que é a principal moeda problemática, uma relação muito direta com uma das corretoras lá fora grande, que é a Bitfinex. E, na teoria, se dizia lá atrás que, basicamente, a Bitfinex emitia dinheiro. Tipo assim, ela tinha a prerrogativa, de fato, de emitir Tether, porque todo mundo aceitava aquele negócio. Então, eu quero 3 bilhões de moeda fiduciária aqui, desse stablecoin, eu emito. Mas você não provou. Não, mas eu tenho. Tipo, ele continua falando que tem, o mercado aceita e ele vai. Ele consegue, de fato, emitir dinheiro. Sabe? No caso da exchange, que conseguia, de novo, no mercado se falava que manipulava os preços dentro da corretora. Sabe? Então, tem esses vários sabores aí do porquê se faz um stablecoin. Vários sabores. Sabores. Aproveitando que a gente falou das bitcoins, das criptomoedas que a gente gosta, eu queria fazer uma provocação para vocês. Quais a gente não gosta ou gosta menos? Tem uma lista grande. Quando a gente começa? Cadáver é grande. Assim. Passa a lista aí. Tem, assim, Tether é uma das que eu não gosto de mexer, assim, a gente... O pessoal percebeu. Você percebeu. Acho que ficou claro, né? Acho que eu dei umas dicas aí, né? Indiretamente vocês devem ter entendido. É uma das que eu não gosto, assim, tipo, porque... Por isso que a gente falou. Mas de projeto mesmo, assim, acho que a gente dos, 6 mil, se eu contar tudo que já foi emitido, devo ter ali uns 100 que deve fazer sentido. De resto, tudo não gosto, assim. Todos os forks do Bitcoin, por exemplo, eu investiria. E acho que pode ser mais simples, né? Dentro do espectro ali de top 10, umas que eu não gosto. Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Ripple, Litecoin. Assim, isso é opinião própria, não gosto. Esse robô... As 4 que a gente ia falar, Então, você falou agora. É verdade, né? Então corta aí. Dessas que você falou, Bitcoin Cash acho que é a maior, né? Ripple, acho. Putz, não sei agora. Acho que Ripple é maior. Eu super concordo com o Bitcoin Cash, eu ia comentar ele, porque é uma parada que eu nunca entendi, na real, direito esse fork. Eu considero, tipo, você sabe que a Apple é dona do Beats, por exemplo, que é o fone. Aí é como se o Beats deixasse de ser uma empresa Apple para dizer que ela vai ter todo um ecossistema de outros aparelhos, você para de usar Apple para usar Beats só. Aí você para de usar Bitcoin para usar só Bitcoin Cash, sabe? Tipo, uma parada que nunca me convenceu. Assim, Mas eu queria entender um pouco, por que não Bitcoin Cash e por que não Ripple? Eu vou começar a fazer uma palestrinha aqui de novo. Assim, Ripple é empresa... Sucintamente, em 30 segundos. O Ripple é empresa e XRP é o token, né? Eu acho que tem uma clara distinção entre o que é empresa, tipo, que pode dar certo, sei lá, como empresa mesmo, de fato, tem gente muito competente lá dentro, e a XRP, que é o token associado. Na minha visão, ele não tem valor nenhum, ou, de fato, se ele fosse útil, teria que ser emitido muito pouco para ele ser útil. E no caso do Bitcoin Cash é isso, assim, você fez um fork e não entregou o que deveria ter sido entregue. Tipo, você falou assim, olha, essa estrada aqui é muito lenta, eu vou fazer uma maior aqui, só que ninguém usa. Tipo, aí você não sabe realmente se dá para usar todas aquelas faixas, se, sei lá, num carnaval não vai ficar engarrafado igual a outra. Então você não tem teste, porque o pessoal não migrou dali para cá com essa promessa de que você ia fazer um negócio mais rápido, sabe? Entendi. Mas ao menos está ativo, tem um projeto, tem dinheiro ali e tal. Acho sim. que pior é o SV. É o fork do fork, né? Você fala, realmente é necessário, sabe? E eu acho que foi muito nocivo o processo ali, né? Do fork, uma super discussão, uma briga, e uma disputa econômica e uma disputa de poder ali, que poderia ter contaminado todo o ambiente, né? Então acho que eu não gosto, talvez, por uma raivinha. Cara, vocês quase estragaram um negócio que é bacana. Sabe, acho que o Litecoin tá um pouco dá um pouco de dó, assim, porque foi uma das primeiras e é um projeto quase abandonado. Sim. Ali, sabe, que não tem ninguém olhando. E incrivelmente ainda é top 10, né? O que é notável. Mas sendo, acho que me restringindo também esse... Cara, XRP não vejo um grande problema. Cara, acho que talvez ele cumpra essa função aí, a empresa Ripple, né? Tentando facilitar as transferências internacionais, enfim, muito mais ligado ao sistema financeiro de uma forma independente. E o token é uma parte disso. Não sei se faz sentido como alocação, imaginando uma valorização. Acho que pouco, tá? Mas, poxa, e, cara, do 500 para baixo, cara,
Deve ter alguma pérola ali e tal, mas não sei qual é. Então, entrou no balaio do tipo, não gosto. Assim, vou repetir a mesma coisa que vocês, mas eu acho que os forks do Bitcoin, né, o Bitcoin Cash, o Bitcoin SV, ele é aquele típico caso de empresa que os sócios brigam. Foi bem sacana porque eu fiz. Os sócios brigam, aí vira uma empresinha menor ali que quer fazer o que a empresa maior faz. Não tem muito sentido, sabe? Eu acho que Bitcoin e Ethereum, eles já se provaram como 2 protocolos fortes, depois tokens subjacentes fortes. E para que existiria um outro, né, muito igual, que faça muito melhor? Então, pensando em investimento, não vejo sentido em comprar as outras moedas. E como eu falei que eu vou hoje de uma forma mais conservadora, então para mim seria os top 5 ali que entram de fato em carteira, o resto não vejo tanto sentido assim. Mas aí, igual você falou, assim, XRP, não vejo um grande problema, mas também não vejo um grande motivo para investir, né? Acho que talvez Eu não seja gosto, assim. né? O neutro não. O neutro é querer ser simpático, né? Vou fazer uma pergunta que nem tem tanto a ver com as moedas em si, mas mais como uma curiosidade, quais os bastidores aqui das criptomoedas. O quanto ter uma exchange é um bom negócio? Agora, cara, acho que a quantidade tem alguns problemas em termos de exchange. É um grande negócio no sentido que, cara, é um universo de possibilidades muito grande. Então, o próprio mercado Bitcoin. Tem o mercado Bitcoin, que é uma exchange, né? Negociação ali e tal, uma coisa mais simples de entender. Da MB Digital Assets, que é a unidade de tokenização. Agora vai ter sai agora, o banco digital, o meu bank. Fala, pô, que oportunidade, né? Tem um monte de clientes, você cria um banco digital e já embarca um monte de gente. Tem a Bitrust, que vai ser uma empresa de custódia qualificada, voltada para o investidor institucional. Tudo isso só é possível porque teve toda uma jornada de descoberta nesse processo. Só que você fala, cara, vamos juntar nós 5 aqui, vamos montar uma exchange. Você fala, cara, pelo amor de Deus, não me convide para isso. Sabe? Porque a quantidade de problema que você tem que enfrentar, e o pior, não dá para copiar muito. Você fala, pô, vamos fazer guarda de ativos digitais. Vamos fazer da forma como sempre se fez. Sempre quem? Sempre onde? Acabou de aparecer. Então, assim, as melhores é uma práticas. Fábrica de chiclete, né? Que eu vou... Exatamente. Acho que tem muita coisa que é problemática. Vamos montar um sistema de negociação 24/7 aqui, que não caia, seja estável, escalável e tal. Pô, vamos lá, a B3 se ocupa disso e não é 24/7, sabe? Então, acho que tem muito problema para você resolver e em lote muito grande também. Então, para começar, é um péssimo negócio. Mas se você já tem, acho que o que te oferece de possibilidade, e particularmente é o que me faz muito feliz trabalhando no mercado Bitcoin, acho que é justamente isso. Fala, cara, olha tudo que tem aqui, todas essas peças e tudo que tem para construir. Mas ter que resolver problema de cadastro, fila de cadastro hoje, cara, tipo, meu... Quanto tempo você demora para fazer uma liquidação hoje? Tempo? Então, não faz sentido a pergunta. É instantâneo. Caralho, vai ser vergonha agora. Você está comentando da B3, o tempo de liquidação de uma transação da B3 é D+2. Isso porque agora, puta, estamos em conformidade com o mundo, porque era D+3 acho que até ano passado. Sim. Então você comprava teu lote de ações hoje, só daqui 3 dias que o negócio ia cair na tua conta. Aqui é a liquidação instantânea. Você vendeu, é uma transação. Do ponto de vista um pouquinho mais técnico, é uma transação única, que a mesma transação que executa o negócio é a que disponibiliza o dinheiro na conta de quem vendeu o ativo. Se você fizer um saque com Pix, está chegando, né? A gente está contando os dias para o Pix, e com o Pix você saca na hora para sua conta. Acho que a gente está rompendo uma fronteira, e está empurrando ela para um pouquinho mais longe, de modo que esse fluxo vai ficar muito mais interessante e muito mais razoável, né? Principalmente, dinheiro entrando, dinheiro saindo, o que já existe com cripto, né, cara? Você saca a hora que você quiser, deposita a hora que você quiser, enfim, tudo isso funcionando também para a Fiat, ou pelo menos no Brasil, né, para o nosso sistema financeiro, cara, acho que vai ser a gente vai para um outro nível, para um outro jogo muito mais interessante, né, nesse lance de uma corretora cripto. Aí talvez fique legal montar uma, mas fica mais difícil também. O quanto um eventual aumento de regulamentação vem para civilizar o mercado de alguma maneira, o quanto ele pode matar a inovação, ou até os princípios que governam o mundo das criptomoedas, porque isso aí surgiu, não é para ir lá pedir bênção em Brasília, em Washington, onde for, né? Como que é a visão de vocês sobre isso? A gente vê essa questão da regulação de uma forma muito próxima e atenta, né? Você falou uma palavra-chave, né? Que não mate, uma expressão, né, chave, que é não mate a inovação. Regulação é legal, bacana. Tem a
a IN 1888 da Receita Federal, ela estabelece o que é exchange, pelo menos aqui no Brasil, ali define muito bem o que é exchange, o que é criptoativo e por aí vai, né? Ali já é um grande começo, né? Você saber do que se trata aquilo que você que já existe, que surgiu. Simplesmente ninguém, quem for exchange, quiser fazer uma exchange, siga esse espaço, esse KNAI, esse objeto social, tipo, a gente teve que criar alguma coisa sem ter muita base, não tinha nenhuma referência, né? Então a regulação que vem, ela tenta colocar alguma ordem ali no que está acontecendo e a gente vê com bons olhos, no sentido que se houver, como há interlocução com o regulador, com o Banco Central, com o CVM, com o Legislativo, acho que pode sair coisa muito interessante. Acho que isso, essa ideia de porque é regulado, tá tranquilo, é uma grande falácia, né? Você teve banco já quebrou e era regulado, corretora já quebrou e era regulado. Não resolve muita coisa o ser regulado ou não ser regulado. Mas é claro, alguma coisa que traga um pouquinho mais de tranquilidade, né? E principalmente facilite o trabalho de quem quer entrar nesse mercado como consumidor, como cliente. Então, o que é? Hoje você tem que pegar referência. Quem é o mercado Bitcoin? Quanto tempo tá? Deixa eu fazer uma pesquisa. Deixa eu perguntar para alguém. André, o que você acha? Tal? Gosta, não gosta? Tal? E isso é uma constante, né? Cada dia surgem novos players, alguns um pouco menos ortodoxos, assim, mas sempre tem essa busca por uma referência, né? Acho que quando você traz alguma regulação, você fala, cara, tem esse órgão aqui que regula, você precisa fazer um simples cadastro com algumas coisinhas básicas, pôr o nome dos sócios ali, cara. Alguma coisa assim, pode ser alguma coisa que já comece a criar um arcabouço para que isso vá, a tokenização, por exemplo, que a gente faz na MB Digital Assets. É evidente que em algum momento, alguma regulação terá que vir. Ou que, por exemplo, que a gente possa ir além e tokenizar um valor mobiliário. Por que não? Né, o presidente do Fed, 10 dias atrás, falou uma coisa, cara, hoje não tem nenhuma razão pela qual ações não possam ser tokenizadas, né? Só que para isso, de fato, acontecer, você precisa de alguma regulação que faça essa aproximação. Não acho que seja terra de ninguém e o regulador vai chegar para colocar ordem na casa. Não é isso. Outro dia eu estava conversando com um regulador, né, uma pessoa, na verdade, da CVM, falando na pessoa física. Cara, é como uma feira. Uma feira, ela vai funcionar. Você põe uma barraca, as pessoas compram. Só que chega uma hora, talvez fique muito grande, você tem que dar uma organizada. Olha, vocês ficam mais para cá, vocês ficam mais para lá. Vamos dar um espaço aqui, mas aquilo vai acontecer naturalmente. Acho que é um pouco esse o cenário, né, do mundo de criptomoedas. Ele está acontecendo e a maior parte dos players são de boa fé e tentam prover um bom serviço, né? E no caso, por exemplo, do mercado Bitcoin, usando como benchmark o que você tem melhor em termos de serviço financeiro e serviço de fintech aqui no Brasil, né? Só que alguma regulação interessante, demais, e a gente quer muito e a gente faz parte dessa discussão. Quanto é menos velho oeste do que foi no passado o mundo das criptomoedas? Nossa, bastante. Acho que 2018, nesse marasmo que a gente viveu no mercado cripto, ele melhorou bastante, assim, era o sinal claro de que você estava no bear market, né? Muita notícia boa, muita coisa boa saindo, preço nem aí para isso que estava acontecendo. A gente até achava assim, cara, essa infraestrutura sendo criada aqui, ela vai se pagar depois, né? Se pagar, que eu digo, é você apostar nesse mercado nesse período aí de marasmo e colher os frutos lá na frente, que é o que está acontecendo. Porque se acontece, vamos supor, hoje, um novo 2017, todo mundo, aquela euforia querer comprar, tem muito mais local onde esse cara pode adquirir, muito mais meios de onde se informar, de onde buscar uma informação legítima, de onde comprar, de onde vender, de onde comprar um lugar mais barato, como depositar, sei lá, o Pix poderia facilitar isso, o cara comprar no final de semana. Então a infra que foi criada em 2018, 2019 foi instaurada para, possivelmente, se a gente viver alguma coisa parecida com o que foi 2017, ser muito mais simples para as pessoas entrarem nesse mercado. Então acho que é bem menos velho, eu acho, sem dúvida. Mas queria ouvir você, a gente falou um pouquinho, mas queria ouvir mais sobre finanças descentralizadas. Teve uma queda meio assustadora recente aí, né? Qual que é o potencial desse mercado? O quanto essa queda é um sinal para o investidor de que vai com cuidado nesse negócio? Quão otimistas vocês estão? Legal, assim, só para setar todo mundo na mesma página, finanças descentralizadas ou DeFi, qualquer esse nome que você ouvir, ele assim, na minha opinião, ele se trata de
uma tentativa de se oferecer serviços financeiros descentralizados, ou seja, dentro de alguma estrutura de blockchain. Ou seja, Então, pode ser um empréstimo, pode ser qualquer coisa que um banco ou qualquer instituição financeira poderia oferecer. Por enquanto, as principais ideias ou as principais vertentes dentro desse ecossistema pairam ali em cima de empréstimos. Então, você toma um empréstimo a partir de uma plataforma e depois você tem que pagar. Se você não pagar, ele liquida meio que sua posição ali que você botou como garantia. Ou seja, não tem um cara lá vendo se o empréstimo, se o cara tem garantia, se o carimbando, Bradesco e tal. Exato, não. Basicamente é uma programação que prevê tudo e se o cara não pagar, ele vai lá e executa. Exatamente, é uma programação. Sumário, assim, não tem muito choro e vela. O que supostamente diminui os custos de transação. Sim. A ideia é que você tira todo mundo de intermediário, né? Não existe mais intermediário, é um programa de computador de fato. E tem alguns projetos interessantes nessa vertente, mas tem um que explica muito bem para mim, que não tem nada a ver com empréstimo, tem um pouco na verdade, que explica muito bem para mim qual que é o potencial que isso tem, né? Isso, óbvio, nas próximas evoluções dos protocolos, né? Que tem um protocolo chamado Pull Together, né? Que ele é uma loteria em que o bilhete ele não vence, o bilhete ele não expira. Você compra um bilhete e esse bilhete vale pro resto da vida. Você comprou, botou lá R$1 na loteria e ele vai valer pro resto da vida. Como ele consegue fazer isso, né? É basicamente, vamos supor, se você fosse na lotérica, comprasse um bilhete lá da loteria de R$1, ele juntava ali R$1 milhão e deixava num Tesouro Selic, vamos supor, rendendo 2% ao ano, vai dar um pico-pico lá, um negocinho bem pequeno, e depois de um mês ele sorteia só aquilo que rentabilizou. E aí todo mundo que botou R$1 lá dentro continuou participando do próximo, do outro sorteio. Assim. É uma possibilidade justamente porque essa ideia de loteria é basicamente meio que um esporte. Assim. Eu tenho um tio meu, ele gastava acho que R$300 em loterias, em raspadinha e tudo. Assim, era a brincadeira dele apostar nisso. Então, assim, isso tem um product market fit muito forte com o mercado e não é possível você fazer isso no sistema atual. Imagina, vai na lotérica, aí esse R$1 aqui vai ficar 20 centavos do cara da lotérica porque ele fez intermediação, manda para o banco, aí o banco vai depositar num lugar onde vai render Selic, vai cobrar 0,1% daquilo. No final você vai achatando o prêmio até um ponto de não pagar mais ninguém, ou pagar muito pouco em relação a isso. E nesse caso das finanças centralizadas é tudo um experimento, né? Tipo, esse que eu falei é um experimento. Pode ter coisa que vai dar errado na frente, com certeza acho que vai dar alguma coisa errada, pode ser a ponto de matar o projeto ou não matar, isso a gente vai ver. Assim como vários outros, né? Assim, você tem a possibilidade hoje de alguém meio que subir esse banco que faz empréstimos num dia e um outro cara falar assim, caramba, eu gostei dessa ideia, eu vou copiar, porque o código é aberto, vou copiar esse negócio, vou mudar 2 parâmetros aqui e vou lançar o meu banco. Só isso é bom para a inovação, é péssimo para o negócio em si, porque se o cara pode copiar tão fácil, não tem barreira de entrada, mas a velocidade com que esse negócio evolui é muito mais rápida do que o sistema que a gente tem hoje, né? Seria como se o Zuckerberg visse o Snapchat dando certo e falasse, legal, eu vou copiar. Copiou. Não demorasse nem alguns meses de desenvolvimento para tentar encontrar alguma coisa. Como é que um investidor, pessoa física que está vendo a gente pode se beneficiar disso? Olha, assim, tipo, eu acredito muito nessa ideia no longo prazo, acho que já se encontrou alguns produtos que fazem sentido, tem muita coisa que precisa ser desenvolvida, tanto de infraestrutura quanto de própria ideia, né? Precisa de mais empreendedores provocando novas disrupções dentro desse mercado. Então, acho que o mercado, primeiro, para ficar de olho, se você tiver apetite a risco, né? E aí eu digo aquilo, não é 30% de queda, a gente está falando de 70%, 80% e possivelmente uma recuperação também igualmente forte. Então, se você tiver esse estômago, seja uma vertente boa para você ficar de olho e talvez investir no mercado cripto. Dentro da carteira, a gente tem algumas apostas nessa vertente, porque a gente acha, mais óbvio, num size de 1%, de 3% no máximo, para conseguir capturar essa evolução do mercado no futuro. Acho legal o André comentando, se você tiver estômago, né? Esse estômago você só vai descobrir a hora que você passar por isso, se você tem ou não. Você pode achar que você tem estômago, mas só a hora que você vê derreter 80%, você vai ter certeza se você tinha ou não esse estômago. Então, por isso que é boa essa ideia realmente de você começar pequeno. Bota 1% ali e sente na veia, assim. Sente seu 0,8 indo embora, né? Exatamente. Muito bom, acho que o DeFi, né, cara, essa ideia de finanças centralizadas, o que mais me atrai, assim, que eu acho mais interessante e que para algumas pessoas que eu mostrei foi realmente, cara, eu entendi agora, você me explicou antes, fala de empréstimo, mas fala, não,
tô bem, não preciso de empréstimo, não tô precisando, não, tô trabalhando, tenho minha reserva. Mas, cara, a ideia de empréstimo é muito mais empréstimo colateralizado, né? Que você tem um determinado ativo, você investiu num Tesouro Selic da vida, você tem 10 mil reais, você bota lá e ele te dá 5 mil reais. Fala, ó, pode usar aí como você quiser. Óbvio, é um empréstimo, você tem que devolver depois, né? Mas assim, é uma forma de você se alavancar, por exemplo, pô, sou conservador, vou comprar mais 5 mil reais de Tesouro Selic. Joia, cara, olha que beleza, agora você tem 15 mil reais, só que você só tinha 10 no começo, né? Então você fala, para isso que pode servir o empréstimo? É, justamente. Ou você quer comprar algum outro ativo, né? Enfim, lembra que você tem que pagar, é sempre muito importante dizer isso. Mas eu acho que quando você extrapola isso, fala, pô, Tesouro Selic, ou no caso dos tokens que a gente tem lá na BDA, token imprecatório, token de consórcio, enfim, outras coisas que a gente tá criando, mas, cara, você pode pegar esse ativo que você está visando no longo prazo e falar, cara, vou resgatar aqui em 1 ano, 2 anos, 3 anos, não vou utilizá-lo agora. Pegar essa liquidez para fazer um outro investimento, acho que aí começa tudo a fazer sentido. E se você vai mais longe, cara, vou tokenizar minha casa. Um ativo, cara, eu não vou, não é que 2 ou 3 anos, eu não vou vender, eu estou sentado, eu moro nela, eu não vou sair daqui. E você tá líquido, né? Acho que isso é uma coisa que realmente pode ser uma grande mudança nas finanças para daqui a alguns anos, se isso tudo se concretizar e começar e escalar de forma que não seja Velho Oeste, que tenha realmente governança, que os projetos consigam atrair os empreendedores, os desenvolvedores, né, que criem comunidades em torno deles. E esse é um desafio gigantesco, né? Porque é tudo código aberto. O Zuckerberg ou qualquer outro copia amanhã, velho. Hoje, talvez, se não dormir à noite. Eu sempre perdi o exemplo de quem vai copiar as coisas. É o Zuckerberg. Eu só copiei um exemplo. Só copiei o exemplo. Não, Faz sentido. Faz sentido, mas é isso. É um ótimo exemplo, Por que as pessoas esperam isso do Zuckerberg? Né? Por quê? Injustiça. Abre o né? WhatsApp, você vai ver um Snapchat ali dentro. O cara com um monte de tesouro, um negócio foi bacana no Snapchat, o cara falou, para as crianças, né? Tipo assim, não vai me dar? Tá bom, então. Espera aí um pouquinho. Então, agora bota em tudo, né? Que bom. Que bom. Estavam comentando assim, isso não surgiu ontem, né? O empréstimo com colateral. Cara, no mercado financeiro é super disseminado. Você dá um ativo, toma, e você tem um custo de transação, igual você estava comentando. Você vai dar Tesouro Selic para tomar um colateral e comprar mais Tesouro Selic. Provavelmente não vai pagar o custo daquela operação. Então você vai tomar mais Tesouro Selic, só que o juros que você está pagando ali vai ser mais caro do que isso. Então você vai ter um determinado tipo de operação que faz sentido e outros que não fazem, vai depender do risco que você está tomando. E eu acho que a grande dificuldade está em você fazer essa gestão do colateral, porque igual o Mioto falou, você vai ser exercido na cabeça, assim. Se você botar a tua casa de colateral lá, ninguém vai perguntar se você pode sair em 30 dias. Te exercer De repente ali... tem alguém morando na sua casa, você viu ali. Foi exercido. Vaza. Você foi exercido aqui. O próprio Zuckerberg. Recebe só aquele e-mailzinho da BitMEX, da liquidez. Liquidado, né? Você Tristeza. foi liquidado. Por favor, sai da sua casa em 10 minutos. A dificuldade que é você fazer Sem dúvida, sem dúvida. Não tem D+2, né? Não. É instantâneo. Deixa eu fazer uma pergunta para você e para o Bazan, já que eles vão ficar defendendo a criptomoeda até a morte aqui. O quanto nesse mundo estranho, tornado estranho em alguma medida pelas ações dos bancos centrais do mundo, do Fed, pensando em alocação, né? O Bitcoin é um safe haven ali, dá para contar com isso como uma coisa descorrelacionada? Ou quando o bicho pega, quando fica feio, tudo cai junto e o investidor chora embaixo da cama, em posição fetal, tendo Bitcoin, não tendo Bitcoin? Esse vai chorar de qualquer jeito. Cara, que assim, se for, igual a gente tá comentando aqui, você vai alocar 3%. A hora que vier um 2020 de novo, assim, não vai ser esse 3% que vai salvar a tua vida, assim. Talvez você não fique com cólica da posição fetal que você tá, mas você vai continuar na posição fetal. Assim, mas, cara, acho que 2020 não se mostrou um safe haven, assim. Acho que foi tudo muito correlacionado, caiu junto, voltou junto. Boa parte dessa grande porrada que a gente tá vendo aqui, que a gente tá falando agora, acho que já bateu 74 mil em reais. Cara, metade disso é dólar, assim. Se a gente olhar o Bitcoin em dólar, tá 12 mil dólares ainda. O problema é o real. O real, em muitos momentos, está mais volátil que o Bitcoin, assim. Poderia estar ali entre as 500 menos, ali, moedas alternativas. Para não comprar shitcoin. Para você não comprar shitcoin ali. Token para não comprar. Então, eu sou cético. Eu tenho como uma parcela ali no meu portfólio, mas eu não tenho para safe haven, assim. Eu não conto com ele para pagar o leite das crianças o dia que o resto derreter, assim. Porque senão as crianças vão tomar água. De todos os seus filhos, né, Richard? Exatamente. Eu acho que assim, como diria o poeta, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Eu gosto muito da analogia do Bitcoin com o ouro. Acho que faz muito sentido quando você pensa em todos os elementos de escassez que podem trazer valor para ele, mas eu não substituiria o ouro pelo Bitcoin. Eu acho que ele tem muito potencial para reservar o seu valor em cenários ainda mais extremos. Então, quando eu volto alguns meses para trás e olho o Fed injetando alguma graninha ali no mercado, assim, Trocado. uns trocadinhos, eu não sei qual que vai ser o efeito disso a longo prazo, né? O que a gente sabe é que de tempos em tempos a gente dá uma estourada no mundo. E pode ser que ainda a gente volte a salvar, né? Mas eu acho que se existe alguma coisa que não mudou, falando do Bitcoin especificamente, em relação aos demais ativos, é que você não produz mais depois de um certo limite, né? Então, você pode até melhorar a sua forma de extração de ouro e passar a extrair mais das reservas, mas você não vai mudar quanto você extrai do Bitcoin. Então, eu gosto dele como uma proteção, talvez ao apocalipse, assim, ao não previsto. Ou simplesmente como uma proteção à incerteza do futuro, porque se você voltasse 5 anos na história, com certeza você não saberia dizer que hoje já está do jeito que está. Né, que o Bitcoin valeu tanto que ele vale, que o DeFi ia estar aí, que existem tantos tokens. Então, no fundo, é você se proteger das próprias incertezas do mercado. Ou contra a destruição da moeda causado por governos menos preocupados com o longo prazo da estabilidade da moeda, e sim... Pode ser mais teoria da conspiração, menos teoria da conspiração, mas sim, eu acho que se existe um valor nele é o fato dele ser muito bem estabelecido e ninguém poder mudar qual é a natureza. Eu só não acho que substitui. Principalmente pelo que E as correlações podem ficar muito positivas. Mesmo o ouro, né? Não foi um baita seguro no momento de maior desespero. O ouro esse ano se comportou com uma correlação muito parecida com esse dos outros. Então é muito difícil. Você teve um movimento que foi muito específico, né? De como você tem o título de curto prazo zerado em taxa de juro, boa parte das reservas migraram para o ouro, né? Então você tinha muita gente grande com reserva de emergência parada ali em ouro. Então quando esse cara precisa do resgate, ele começa a sacar ouro e o ouro, foi junto com todo o resto, assim. Foi bem diferente, assim, que a gente viu esse ano, né? E claro, assim, você também não prevê esse tipo de coisa. Eu acho que assim, na dúvida, né? E é pelo menos a forma como eu enxergo esse investimento. Na dúvida, você deveria ter um pouco. Porque no pior dos cenários, você vai ter algo que quase ninguém tem. Né? Se você fosse pensar quantos bitcoins vão existir no mundo, se cada pessoa tiver um, quantas pessoas vão ser iguais a você? Né? Então, no cenário mais extremo, você tem lá alguns milhões de pessoas que podem se salvar com essa moeda. Então, acho que ele, pela própria natureza, já se mostra. Teria um pouco, de qualquer forma. Que é isso que é o grande motivo por trás. Legal. André, Fabrício, querem falar alguma coisa sobre isso? Acho que o pouco não pode ser tão pouco. Uns 40%, assim. Aquele investidor esquizofrênico, né? Metade em tesouro, curto prazo, outra metade em finanças centralizadas. Sabe? Ele nem põe nada em Bitcoin, só os tokens. Mas acho que é um pouco disso, né? Acho que e também pensar o que é a proteção, entendeu? Pô, como o investidor, médio, se protegeu. Vai falar, pô, tava em ouro. Pô, ouro, será? Tanta gente assim em ouro? Ou não, tava super seguro, tava só a título público, então não sofreu a volatilidade. Ok, mas o que o cara perdeu no câmbio foi uma enormidade, né? Então, assim, acho que case específico Brasil, acho que se lá, o que é uma alucinação para mim, se lá fora tá fazendo sentido para um monte de gente, sabe? É MicroStrategy, é Square, é o fundo Paul Tudor Jones, agora o PayPal lá fora mostrando que oferecendo isso para o cliente, cara, que isso não faz sentido para o cara que está em moeda fraca, essencialmente, que é o brasileiro. A gente está pensando em descobrir um caminho para investir lá fora meio que agora. BDR, a Bolsa liberou semana passada, sabe? Então, a maior parte dos investidores está fazendo sua continha em reais. E nem acho que esteja errado. Nossa, eu não penso em dólar, que amador. Não é isso. Mas acho que o case... A nossa vida é dolarizada, em boa medida, né? Em boa medida, sim. Mas a nossa conta, a gente gostou do real. Assim, pós-plano real, a partir do plano real, a gente topou. Falou, porra, tô tranquilaço. Não preciso fazer continha em dólar nem nada, né? Então, acho que boa parte do investidor ele está olhando ali a rentabilidade dele e a carteira dele em reais. E daí torna o case, criptomoeda e Bitcoin especificamente, muito mais valioso, em minha opinião. Porque essa dupla exposição que você está ao próprio ativo e está dando uma protegidinha ali na sua posição em reais. Você está vendendo reais e comprando um ativo que não está em reais. Então, acho que esses dois direcionadores, né, esses dois vetores, acho que fazem com que esse pouquinho não precise ser tão pouquinho assim. Que você consiga fazer uma alocação que de fato faça sentido. Você fala, pô, acertei, dobrou de novo. Dobrou 2019, dobrou e meio 2020, dobrou 2021. Pô, mas eu coloquei 0,5%.
É que assim, Eu ganhei você tem graus de 1%, não ajudou muito, né? Isso que você falou, por exemplo, cara, vale pro Bitcoin, mas vale para qualquer ativo que você for buscar no exterior. Assim. Se você quiser pegar Sem parte dúvida. da sua carteira de ações e alocar no exterior, você vai gerar esse duplo vetor. Então, na hora que você comprar ações da Apple direto lá fora, você tá com o vetor de dólar também ali, protegendo o teu capital. Se você quiser comprar renda fixa lá fora, vai comprar crédito de empresa brasileira que listou lá fora, beleza? Você tá com o duplo Ou o vetor próprio também. dólar. Ou o próprio dólar, que assim, tem aplicabilidade também, mas assim, estamos aqui na missão sempre difícil de, cara, gerir ali a expectativa do quanto você topa perder também, assim. É uma minoria das pessoas que topa, que aguenta ver a grana cair 80%, assim, igual aconteceu esse ano. É uma minoria das pessoas, a gente não pode lidar, tipo, com um mundo utópico do tipo, deveria ser assim, mas não é, sabe? A hora que caiu 80%, o André deve ter passado aqui um inferno na vida dele. Assim, eu acho que é pra mais nessa linha que você falou, assim, são vários sabores, de novo, sabores, né? Porque eu penso igual o Tota falou, assim, cara, se você tiver tão pouco, aquilo não vai fazer tanta diferença, assim, isso eu faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Porque eu sou muito mais exposto que 5%, assim, mas eu tô muito, não tranquilo, eu não durmo tranquilo, obviamente. Assim, eu topei. Obviamente, não tem como, obviamente, não tem como, velho. Não Tem tem o como. cara de quem dorme Não tem tranquilo. como, não tem como. Porque depois, assim, quando você tá ganhando, você faz conta. Olha, o patrimônio subiu isso, aquilo outro. Quando você tá perdendo, eu boto o Bitcoin lá, eu faço a conta sem ele e, tipo, pego a minha conta antiga do que tinha, porque senão a primeira coisa que eu vou querer fazer é vender. Porque, tipo, se você olhar para aquilo, assim, se você abrir no calor do momento, for lá olhar seu fundo, sua compra lá no mercado Bitcoin e ver que o negócio caiu 20% de um dia para o outro, ou 50% no caso daquele crash, assim, você vai sentar em posição fetal já com cólica, antes de deitar em posição fetal. Cara, mas eu tive muito mais cólica vendo posição de bolsa caindo 30% do que vendo Bitcoin caindo 50%. Então, mas tá, porque você topou o do Bitcoin. Você sabia, o jogo exato, era esse. é isso aí. Não, exatamente. E aí você vai até onde seu estômago aguenta e é isso. Não tem como, eu topo, não. Deixa cair pra você ver se realmente você topa essa queda de 50%. E um exemplo pra mim disso, assim, entre dois sistemas, eu lembro uma vez que, lá atrás, sei lá, no começo, que eu comecei a mexer em cripto, essa Bitfinex que eu falei foi hackeada. Os caras simplesmente falaram assim, a gente foi hackeado, legal, eu vou emitir um token aqui, e esse token vale 25% da posição que você perdeu em Bitcoin. Só que na hora que você for negociar, ele vale menos. Valia, sei lá, 13%. Sei lá, perdi metade do dinheiro num token que eles estavam negociando. Eles simplesmente fizeram o próprio payout dele, criaram um token e distribuíram. E eu falei, naquele momento, eu falei assim, caramba, puta, fiquei puto, mas falei assim, topei fazer isso, deixei o dinheiro lá, tipo, sei lá, tomei o risco de acontecer essa merda, tá ótimo. Acho que na mesma semana aconteceu que eu fui transferir dinheiro para um banco e sumiu o dinheiro. Eu transferi pro cara, não chegou na conta dele, sumiu no meu. Assim, onde eu tava realmente puto com o sistema financeiro, que eu não esperava acontecer isso. No outro, não, eu topei acontecer isso. Então, você tem que entender onde você está pisando para aceitar ou não aceitar determinadas coisas, né? Não são dois pesos, duas medidas nesse caso. Eu acho que esse ano também, eu acho que para o investidor médio mudou bastante a percepção, né? Então, quando eu volto ali para os circuit breakers que a gente teve, eu, por exemplo, hoje eu não posso comprar ação, então eu invisto via fundos. Na hora que eu estava vendo a bolsa cair 10% num dia, eu não podia fazer nada porque era D mais 30 para resgatar meu fundo de ações, eu senti muito na pele o que é você ver um investimento cair muito rápido, com uma alocação ainda maior, né? Porque obviamente tem mais ações do que cripto, e você tem uma sensação meio de impotência, né? E acho que é muito isso, assim, com cripto eu espero, faz muito tempo que eu não me desespero por ver uma queda de mais de 50%, de menos de 50% em cripto, mas me desespero de uma forma muito superior quando eu vejo isso no mercado de ações, por dois motivos, um porque eu não espero isso do mercado de ações, essa volatilidade, e dois porque eu tenho muito mais exposição. Então eu acho que teve muito também dessa coisa, né, que quem entrou ali, principalmente em 2017, muito no hype, se você não entrou no pico, você ganhou alguma grana. Mesmo quem entrou lá no pico, né, tá ganhando alguma grana. Mas muitas dessas pessoas, por muito tempo, não viram o que é perder o dinheiro. E aí é o que o Richard falou um pouco atrás, né, assim, você acha que você tem estômago até que aconteça. E aí esse ano a gente viu bastante na pele o que é, né? Então, por isso que eu acho que mudou um pouco a percepção de o que é você tomar esse risco e dar uma cambalhota ali e não parar de pé. E eu acho que qual é o mindset que o cara vai comprar Bitcoin, né? Se é o cara que é realmente, sou super interessado, gosto, etc. Ou é o cara que só tô montando uma carteira ali, quero ter uma alocação pequena. Muito bem, senhores. Prazer recebê-los, infelizmente.
esgotamos nossa hora aqui. Obrigado mesmo, Fabrício, por ter nos visitado. Espero que você venha mais vezes. Obrigado, só convidar aqui. E esperamos que quando você vier, o Bitcoin estiver lá. A gente, cada máximo eu volto. Cada máximo, a gente tá combinado aqui. Que não demore 1039 dias de novo. Que não seja daqui 3 anos. E eu fico assim, só percebe a sua dor quem repara que você contou o número de dias, então... Muito bem, obrigado, viu, Richard? Obrigado, André. Obrigado, Brasil. Obrigado, Fabrício. Obrigado a você que nos assistiu até aqui. Manda seu e-mail com sugestões, perguntas, críticas, o que você quiser para seleção@empiricus.com.br. A gente está toda semana aqui no YouTube. Até semana que vem. Muito obrigado. Tchau.